Sextou e eu vou trazer aqui as análises, tá? Eu sei que você já está se preparando para curtir o carnaval, mas eu vou deixar e eu vou buscar deixar as análises do final de semana nessa sexta-feira já para você. Já a análise completa, né? Do sábado, do domingo, para que você faça logo as bets de pré-jogo, pelo menos, e vá beber, vá curtir o carnaval, que quando você voltar, provavelmente vai estar com as apostas batidas, beleza? Então vou gravar logo para vocês, vou adiantar, para que vocês fiquem tranquilos e curtam o carnaval, beleza? Meu carnaval eu vou curtir também, mas eu vou trabalhar, né? Eu vou tirar ali alguns momentos para poder curtir, mas eu também vou me dedicar, vou trabalhar porque tem muitos jogos. Essa sexta-feira mesmo nós temos muitas oportunidades e eu vou comentar os jogos aqui para você. A única coisa que eu te peço é curte o vídeo e se inscreve no canal para que você seja notificado e não perca esses vídeos para também não deixar de ganhar dinheiro. Então faça isso imediatamente, faça isso agora, beleza? Que eu vou trazer aqui as análises para você. Vamos embora. Ó, selecionei aqui os mandantes, o visitante e os jogos que na minha opinião são favoráveis para gols, né, para essa sexta-feira. Apesar de ser uma sexta-feira, onde geralmente as sextas-feiras nós temos poucas oportunidades, poucos jogos. Realmente nós temos poucos jogos, mas são muitas oportunidades. Confesso que em todos esses jogos vai dar pra gente trabalhar, vai dar pra gente apostar, tá? Então, vamos embora. Vamos começar com o jogo do Xangai. O Xangai vai enfrentar o Haitai, né? O Xangai, como vocês sabem, é o melhor time ao lado do Shenhua, né? Os dois são os melhores times. O Xangai acabou vencendo, né, a liga na temporada passada, porém perdeu alguns atletas. O principal dele, né, o seu principal jogador foi o Oscar, que foi para o São Paulo. Então, promessa de um campeonato bem disputado, né, nessa temporada do Xangai, junto com o Shenhua, que são as melhores equipes, como eu falei. E ele vai enfrentar uma equipe do Haitai que justamente perdeu para o Xangai Shenhua, né? O Shenhua saiu na frente, tomou um empate, eu peguei no ao vivo a vitória do Shenhua e acabou fazendo um jogo no último lance. Mas foi um jogo no Shenhua, pressionou muito, amassou realmente, o Haitai ficou bem recuado. E contra o Xangai, que também tem muita qualidade, eu acredito que vai ser da mesma forma, tá? Então o favoritismo aqui é muito grande. Eu gosto dessa vitória do Xangai. Eu te deixo aqui duas opções, o jogo é bem cedo, 8h30 da manhã. Você pode trabalhar no ao vivo, esperar essa odd subir e pegar essa vitória no ao vivo, ou você pode fazer um pré-jogo utilizando o handicap -1. No caso do handicap -1, você utilizando, se vencer por 2 gols da Green, se vencer por 1 gol de diferença, é reembolso. Em caso de empate ou derrota do Xangai, a gente toma head, tá? É uma odds que eu gosto pelo grande favoritismo da equipe do Xangai, beleza? É muito favorito mesmo, inclusive é só você também olhar o histórico, né, os últimos jogos. Venceu aqui de 4-3, 5-2, 2-0, 3-0, 4-0, 4-1. Aí teve uma vitória lá em 2021 do Haitai, tá? Então, ainda mais jogando dentro de casa, é bem favorito, beleza? Então, olho no Xangai. Outro super favorito que nós teremos é a equipe do Al Nassr, que vai enfrentar o Urubá. Nesse jogo aqui, o Al Nassr já tem a volta do Duran, né, que tem feito uma dupla de ataque muito boa com o Cristiano Ronaldo, chegou muito bem, se adaptou muito rápido. Então eu vejo o jogo com um favoritismo muito grande da equipe do Al Nassr, tá, que vai enfrentar uma equipe que tomou 41 gols em 22 jogos, ou seja, uma média de quase 2 gols sofridos por jogo. Então é bem favorito, só que a cotação está pagando 1,25. Aqui vocês podem estar utilizando em alguma dupla. A dupla que eu recomendo é com o Aston Villa, caso, aí vem um ponto, uma observação, caso o Aston Villa pelo menos vá com um time um pouco titular, tá? O Aston Villa tem jogo pela Champions League, na terça-feira, se eu não estou enganado, é o jogo do Aston Villa. Então eles jogam agora sexta, depois joga contra o Clube Bruges, né? Na terça-feira pela Champions. Eu não sei se eles vão poupar os jogadores, pode ser que poupe, tá? E se poupar os jogadores, velho, aí fica mais complicado, eu prefiro trabalhar no live. Caso vá com o time titular, eu gosto de aproveitar essa odds 1,22 da vitória do Aston Villa com a vitória do Al Nassr, né? Que aí vai pagar pelo menos 1,55. Aí, na minha opinião, fica uma aposta excelente aí, uma dupla excelente nesses dois favoritos, que eu acredito sim que deve sair com a vitória. O Mônaco vai enfrentar o Reims, né, pela Ligue 1. O Mônaco que precisa vencer esse jogo para permanecer na briga, né, pelo G3 aqui e buscar uma classificação direta para a Champions League. É muito importante. E está bem acirrado porque nós temos aqui um Lille que está jogando muito bem, temos um Nice que também está fazendo um belíssimo campeonato, está numa sequência muito forte, uma equipe muito consistente.
Então, assim, tá complicado pro Mônaco, não tá fácil não para terminar nesse G3, tá? Tá bem complicado mesmo. Então, precisa aproveitar contra esses adversários mais fracos, que é o caso do Reims, né? Onde vai jogar dentro de casa. O que é que não me agrada aqui? O que não me agrada é essa cotação em 38. Nenhum time, tirando o PSG, é tão confiável assim para pagar abaixo de 1,50 na Ligue 1, tá? Isso é minha opinião. São times que eu não confio. Eu não confio tirando o PSG, tá? O PSG é um time que eu sempre vou apostar a favor do PSG. Inclusive vai ter aposta no jogo do PSG e Lille. Mas todos os outros, Lille, Mônaco, Marselha, o próprio Nice, todos esses outros jogos eu costumo sempre levar para o ao vivo para pegar cotações melhores, tá? Porque são times que às vezes, principalmente o Mônaco, vacila muito defensivamente, acaba sofrendo muitos gols, é tanto que sofreu pelo menos um gol nos últimos 8 jogos, ou seja, é um time que sofre muitos gols, né? Muitos gols mesmo, tem uma média aqui, ó, de 2 gols sofridos, né? E 2 gols marcados. Só que vai enfrentar, obviamente, uma defesa fraca e um ataque fraco. Então a tendência é que vença, né? É o que a gente espera pela qualidade técnica e a diferença técnica que entre as duas equipes. Só que o que não me agrada é as cotações. 1,38 para mim é uma cotação muito baixa. Eu prefiro levar para o ao vivo, esperar essa cotação subir e também validar o que está acontecendo em campo para poder tomar uma decisão. Beleza? E outro favorito que eu listei aqui jogando em casa é o Al-Shabaab. Galera, o Al-Shabaab, o Ittifaq, não são obviamente equipes com a qualidade como o Ittihad, Al Hilal, Al Nassr, o time do Aubameyang, o Al Ahly, eles estão abaixo, mas são times qualificados, tá? Que têm elencos excelentes. Então, eu vejo o favoritismo do Al-Shabaab, tá? Nesse jogo contra o Damak. Tá pagando bem. Eu não fiz no pré-jogo porque eu quero analisar no ao vivo como é que vai estar o jogo. Mas eu gosto sim de estar a favor dessa vitória do Al-Shabaab, tá? Eu gosto sim de estar de olho nessa vitória, porque é bem favorito, vai enfrentar uma equipe bem fraca também defensivamente. O único visitante que eu coloquei aqui como favorito, beleza que vai ter Bahia e Stuttgart, o Bahia também mas foi o Pirâmides. Por quê? Cara, o Pirâmides é uma equipe que está muito bem no campeonato. Tá aqui, foi ultrapassado pelo Al-Ahly, né, por conta do saldo de gols, tá com 36 pontos os dois, mas se vencer já volta a ficar com 3 pontos de vantagem e vai enfrentar uma equipe frágil, tá? Uma equipe que em 15 jogos sofreu 12 gols e marcou 10, né? Empatou 6, venceu 4, perdeu 5, mas vai enfrentar uma equipe que venceu 11 jogos, empatou 3 e perdeu apenas 1. O Pirâmides tem 27 gols marcados e apenas 8 gols sofridos, então assim, é um time muito forte o Pirâmides, tá? O que é que eu vou recomendar aqui para vocês que dá para ser utilizado? É o empate anula o Pirâmides. Vocês podem estar utilizando o empate anula, que está pagando em 25, para combinar em uma dupla, né? Uma dupla como, por exemplo, com o empate anula do Al-Shabaab, tá? Ou com a vitória do Aston Villa, ou com a vitória do Al Nassr. Por que eu estou recomendando você proteger em caso de empate? Porque existe essa probabilidade pelo fato de jogar fora de casa. Mas eu acredito que saia com a vitória. Se vocês quiserem correr um risco maior, pô, Marcão, quero correr esse risco de vitória do Pirâmides. É uma boa também, tá? Porque é uma equipe muito consistente. É uma equipe que venceu 11 de 15 jogos. Então, assim, pagar uma odds como essa para o Pirâmides, está brigando pelo título como brigou na temporada passada, é uma odds de valor, tá? E no Egito, eu sempre falo, sempre comento do Al Ahly, do Pirâmides e também do Zamalek. Mas principalmente do Al Ahly e do Pirâmides, pela consistência que tem. E por isso que eu aposto sempre. O Al Ahly ganhou agora no jogo eu tô gravando esse vídeo na quinta-feira, né? Então o jogo foi na quarta. Ganhou com um gol no final, inclusive. E jogos com gols que eu deixei aqui é o jogo do Al Hilal contra o Al Ahly, né? O Al Hilal precisa vencer esse jogo porque o Ittihad está com 5 pontos de diferença, né? São 5 pontos de diferença. O Al Ittihad acabou empatando, sofrendo um empate na quarta-feira, né? E o Al Hilal, tinha ganhado, tinha vencido o jogo. E aí o Al Ahly também venceu o seu jogo, tá? E aí diminuiu para 5 pontos. Vencendo esse jogo, já vai para 54, é torcer para um tropeço do Al Ittihad, tá? E falta muitos jogos ainda, galera. São 30 e poucas partidas. Ainda falta muitos jogos, tá? Falta muitos jogos aqui ainda. Então, tem condições de ir buscar? Tem, mas vai ter um jogo duro pela frente, tá? Vai ter um jogo contra o Al Ahly que também vem marcando muitos gols, né? Só para mostrar para vocês aqui os últimos jogos do Al Ahly, tá?
4-1 num adversário difícil, beleza? 2-0, 4-2, com 3-2 aqui contra o Al Nassr, também adversário muito duro. Vem marcando gol em todos os jogos. A última vez que ele não marcou um gol foi aqui em janeiro, dia 15 de janeiro, ou seja, tem um tempão aí marcando gols. E marcando muitos gols, tá? Uma média bem altíssima. O Al Hilal não precisa nem falar, que tem um ataque muito forte, tá? Só que vem sofrendo também bastante gols. Então, esse ambos marcam, eu gosto bastante. Se repetiu nos últimos 10 jogos, em 70 deles, em 7 deles, né, 70%, aconteceu em 8, quer dizer, né? Aconteceu o ambos marcam nos jogos do Al Hilal, tá? Então, eu gosto sim desse ambos marcam. Tá pagando 1,44, é uma boa cotação. E dá para utilizar esse ambos marcam com o acima de 1,5 de Bayern de Munique com Stuttgart, só para complementar a odds, que também são dois times que são favoráveis demais para gols. Né? Para você ter ideia, a média de gols tanto do Stuttgart quanto do Bayern de Munique é de 3 gols por jogo, ambos marcando gol com regularidade, e também são equipes que sofrem bastante. Inclusive, 60% dos jogos do Bayern de Munique aconteceu ambos marcam, em 70% dos jogos do Stuttgart aconteceu ambos marcam, tá? Então, uma aposta que dá para se olhar esse ambos marcam? Sim, dá para se olhar. Mas eu prefiro utilizar o ambos marcam do Al Hilal com o Al Ahly e o acima de 1,5 aqui, tá? Porque pode ser um jogo onde o Bayern é date, beleza? Date. E, cara, a gente tem que ver também, eu acredito sim que o Bayern vai titular, mas é bom aguardar a escalação, tá? Pode ser que o Bayern poupe alguns atletas por conta da Champions League, que vai ter o jogo na quarta-feira. Quando o jogo é na quarta, eu acredito que não vai poupar, mas pode ser que sim, beleza? Se for com o time titular, também olho na possível vitória do Bayern de Munique. É arriscado, mas olho no ao vivo, tá? No ao vivo. Então é isso que nós temos, como eu falei, sexta-feira com poucos jogos, mas bons jogos para a gente poder trabalhar. Tamo junto, já se inscreve no canal, já curte o vídeo e vamos para cima.